Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Parceria. União de pessoas para alcançar um objetivo comum. Que outra palavra descreveria melhor o enlace de nossa história com Caxias do Sul? Uma história que entrelaça origens, culturas, ideais e o sonho de fazer daqui um lugar melhor para se viver. Sonho que foi semente e que encontra solo fértil em quem acredita que é possível fazer acontecer. Celebrando os 120 anos de sua história, a Sicredi Pioneira tem orgulho de dizer que acredita em Caxias do Sul, porque Caxias do Sul também acredita na Sicredi Pioneira. E essa parceria que valoriza as tradições e comemora conquistas, discute novos rumos e fomenta o amanhã, se solidifica nos frutos que colhemos juntos. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro,
Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades, como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambiente
planejados pra você. No novo site da SIC Caxias, você fica por dentro de tudo o que acontece na entidade e o que temos a oferecer. Agora, você tem acesso a uma plataforma mais moderna, funcional, interativa e acessível. Você pode realizar inscrições aos eventos, divulgar a sua marca e vagas de emprego, assistir a eventos anteriores e muito mais. Acesse siccaxias.org.br e confira. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa RA. Vamos nos acomodar. Então, senhoras e senhores, bem-vindos à nossa reunião almoço, agora mais conhecida como RA SIC Caxias. Uma saudação ao nosso presidente Celestino Oscar Louro e do nosso palestrante que já está conectado conosco, Fabrício Soler. O tema dessa edição, que integra a programação da Semana Municipal do Meio Ambiente, é a jornada ESG, agregando valor à sua empresa. Convidamos para que acompanhem no telão as grandes marcas que são nossas parceiras na RA SIC Caxias. E para a saudação inicial, então, convidamos ao palco o nosso presidente, Celestino Louro. Saúdo nosso palestrante, Fabrício Soler, que está conectado conosco já e de forma online hoje, então, fará a sua palestra. Nosso secretário do Meio Ambiente, João Osório Martins, bem-vindo à casa. Vereador Maurício Scalco, bem-vindo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Ao tratar do tema que nos reúne hoje, Jornada ESG, agregando valor à sua empresa, a ser detalhado logo mais pelo nosso palestrante, destaco que essa RA se insere na programação oficial da Semana Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul. A SIC Caxias está entre os apoiadores desta iniciativa da Prefeitura Municipal, que promoveu importantes ações de conscientização e educação ambiental e celebrou os 30 anos do nosso Jardim Botânico.
a SIC Caxias, aliás, tem uma longa tradição na defesa do meio ambiente. Além de há muitos anos terem seus quadros de diretores, renomados especialistas da área, que orientam as nossas empresas sobre como preservar recursos naturais, a entidade sempre promoveu eventos e ações que buscam ampliar o conhecimento em torno desse tema. Mas o assunto desta RA tem a ver com a Semana Municipal do Meio Ambiente. Um dos pilares do ESG baseia-se na pauta ambiental. Traduzido do inglês, a sigla ESG significa Ambiente, Social e Governança. Corresponde ao conjunto de ações práticas ambientais, de responsabilidade social e de desenvolvimento financeiro de forma ética das nossas organizações. Como você tem posicionado a sua empresa perante as questões socioambientais? Como as práticas da sua empresa têm sido vistas na comunidade na qual a sua organização está inserida? Estão alinhadas com a missão e com os valores? Qual tem sido a contribuição de sua empresa para um mundo melhor? Mais do que uma reflexão, é tempo de agir, de ajustar as velas, de adequar a jornada ESG, tendência mundial que já está entre nós, e é manchete na imprensa, além de uma aposta de muitos investidores. Essas perguntas todas serão esclarecidas logo mais, a partir da palestra do Fabrício. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, quero abordar um tema que, de certa forma, tem tudo a ver com a construção de um ecossistema saudável. Refiro-me ao ambiente político brasileiro. Senhores, lá no artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição de 88, está escrito: é livre a manifestação do pensamento. Justamente por esta norma constitucional, que está entre as chamadas liberdades públicas, é um direito fundamental de todos nós cidadãos. Ora, a ninguém é dado o direito e a prática de calar qualquer pessoa, pois isso é uma arbitrariedade. Inseridos num contexto de conflito de âmbito nacional, os episódios de grande repercussão vivenciados nas últimas semanas aqui na nossa região, lamentavelmente aqui na nossa região, demonstram intolerância e uma perigosíssima destruição do nosso ambiente institucional. Repito, é livre a manifestação de pensamento, ou seja, não posso tirar o seu direito de falar, bem como eu quero ter o meu direito de discordar assegurado. Isso é democracia. Todo o resto é intolerância. Lembro que no caso do exercício desta liberdade de manifestação, extrapolar os limites, existem ritos legais e constitucionais, dos quais é possível se lançar mão em defesa da ordem e da honra pessoal. É assim que funciona. Na democracia, funciona assim. Senhores, toda e qualquer pessoa ou instituição, incluindo o Supremo Tribunal Federal, os chefes de Estado ou de qualquer outro poder, podem ter seus pontos de vista questionados. Isso é democracia. Mas primeiro ouça. Depois, se for o caso, discorde. E então defenda o seu ponto de vista. Pessoas inteligentes optam pelo uso de argumentos. E se enganam aqueles que, ao contrário,
pensam ser bem-sucedidos ao resolver qualquer diferença de forma arbitrária. Além do mais, não podemos ignorar o fato de que a diversidade de pensamento contribui para o bom entendimento dos cenários e até mesmo para o fortalecimento do nosso tecido social. Caros amigos, o momento nos pede serenidade, muita serenidade, espírito constitucional e, principalmente, um pouco mais de nível no nosso debate político. O Brasil e os brasileiros, nós brasileiros, não merecemos algumas coisas que presenciamos quase que diariamente. Já basta de lacração, de polarização, de ambos os lados. O objetivo disso tudo é nos destruir. Não se constrói uma sociedade desta maneira. Precisamos saber respeitar a liberdade de expressão em todos os ambientes e em todos os âmbitos. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Então, antes de passar para o nosso convidado, que já está conectado conosco diretamente de São Paulo, já convidamos a todos para a nossa próxima edição da RA, que acontece na segunda-feira, dia 13 de junho. O nosso palestrante será o professor Dr. Asdrubal Falavinha, e ele vai falar sobre terapias regenerativas e longevidade, a inovação em saúde com o uso de células-tronco. As inscrições já estão abertas em nosso site. E para a sua apresentação, então, convidamos o Fabrício Soler. Fabrício, seja bem-vindo e uma ótima palestra. Só um minutinho, Fabrício. Agora sim estamos te ouvindo. Tá joia. Tá ok? Tudo certo. Boa palestra. Obrigada. Então, tá ótimo. Eu que agradeço. Faço um agradecimento, saúdo aqui na pessoa do presidente Celestino e do secretário João Osório, todos os presentes. Registro a satisfação em poder falar aqui na SIC, nessa RA. Gostaria muito de estar presente, no entanto, em razão de compromissos previamente assumidos e por se tratar da Semana de Meio Ambiente, tem uma agenda muito tumultuada e, infelizmente, não consegui estar aí nesta oportunidade, mas certamente estarei em breve para que a gente possa aí tratar dos desdobramentos do nosso encontro de hoje. Trataremos hoje da jornada ESG. Vou trazer aqui uma reflexão para vocês do tema. A jornada ESG, várias disciplinas ou vários temas que estão permeando a agenda ambiental, social e de governança já são comuns, a inúmeras empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, eu vou trazer aqui, vocês chegarão à conclusão que muita coisa já tem sido feita, não é algo de hoje, é uma envelopagem de algo mais complexo, mas que traz mais temas, que já vem sendo trabalhado, pelo menos aí a questão ambiental já é trabalhada pelo menos nos últimos 10 anos, social também, e governança de forma mais incisiva nos últimos 5 anos. Então, eu vou trazer um pouco para vocês uma contextualização da matéria, nos próximos 25 minutos, de forma bem objetiva, e fico à disposição aqui depois de vocês para um eventual diálogo. Só me apresentando, inicialmente, meu nome é Fabrício Soler, eu sou advogado, especialista em meio ambiente, saneamento e infraestrutura, sou consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria. Também fiz projetos junto ao Banco Mundial e ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Coordeno hoje o principal MBA executivo em ESG do país, uma parceria entre a Exame e a Trevisan Escola de Negócios, e sou professor de outras tantas universidades.
Sou mestre em Direito Ambiental, com especializações pela GV, pela USP, entre outros. Sou indicado por prestigiosas publicações como admirado advogado na área de meio ambiente no Brasil. Sou membro de comitês e conselhos de sustentabilidade ESG. Então, como um conselheiro independente, tenho participado, né, na governança das companhias, de novo, pequeno, médio e grande porte, startups, empresas médias e grandes, compondo como membro independente no Comitê de Sustentabilidade, ou no Conselho de Sustentabilidade, ou Conselho de ESG, e tenho uma grande atuação na área ambiental no Brasil. Aqui é um pouco das minhas recentes publicações. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o meu website institucional, que é fabriciosoler.com.br. Vocês podem encontrar ali um pouco das minhas publicações, um pouco da minha produção, tanto na seara profissional como na área acadêmica. Bom, isso posto, começo aqui com vocês de uma forma mais descontraída com essa imagem, né? Tem um Instagram bem bacana, que é o Instagram ESG da Depressão, e eu trago algumas imagens de lá, dentre elas esta, né? A imagem, né? Quando o povo fala que o ESG é novidade. Que eu acho que é um pouco disso que eu vou trazer para vocês. O ESG tem, sim, essa visão mais abrangente, mais completa, mas inúmeras variáveis do ESG, certamente a grande maioria dos empresários que estão aqui, das empresas que estão aqui acompanhando esse encontro, certamente já fazem. E é isso que eu vou trazer de forma um pouco mais detalhada, tá? Então, assim comecemos. ESG. Eu acho que o presidente colocou muito bem. ESG significa o E é de environmental, de meio ambiente, o S social e o G de governança. E aqui eu vou só vou aqui trazer para vocês os temas que perpassam a matéria ambiental, a matéria social e a matéria de governança dentro da jornada ESG. Não vamos naturalmente detalhá-las, mas é só para vocês entenderem que muitas dessas ações vocês já trabalham. Como, por exemplo, quando eu estou tratando da questão ambiental, temas relevantes como uso e eficiência de recursos naturais, como água, biodiversidade, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, eficiência energética e fontes renováveis, prevenção de contaminação de área com poluição, gestão e gerenciamento de resíduos, economia circular, de forma exemplificativa, tá? No social, temas que perpassam o S, relações de trabalho pautados no combate ao assédio moral e sexual, saúde e segurança no trabalho e prevenção de acidentes, que certamente vocês já trabalham de longa data, diversidade e inclusão, aqui um grande desafio, tanto de gênero, orientação sexual, raça, condição física e idade. E aqui eu trago, né, dois fatos que me orgulham bastante. O primeiro é que eu sou sócio de um escritório de advocacia em que 55%, né, do nosso conselho de sócios é formado por mulheres sócias. Então, elas estão no alto nível da carreira, da hierarquia no escritório de advocacia, hoje majoritariamente formado por mulheres. E um outro fato que muito me orgulha é que, por ser coordenador do curso de MBA, na última turma que eu tive a oportunidade de conversar, faz umas 3, 4 semanas, de 45 alunos, 3 alunos com mais de 70 anos. Um com 72, um com 74 e outro com 76. Muito me orgulha para mostrar a dinâmica do tema ESG, como ele é inspirador e como não é um assunto da juventude, é um assunto hoje dos negócios e não de idade. Todo negócio perpassa a jornada ambiental, social e de governança. Além disso, prevenção, mitigação e reparação de impactos em direitos humanos, relacionamento ético, transparente e não abusivo com clientes e consumidores e prevenção e combate ao trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil. Essa é a agenda do S. E, por fim, a governança. Estrutura de governança para a sustentabilidade. Como eu acabei de comentar com vocês, eu participo como conselheiro independente de algumas empresas, como um terceiro de fora que vem contribuir com a discussão do ESG para a sustentabilidade.
transparência dos resultados socioambientais de governança, composição do conselho de administração com diversidade, política de remuneração variável com metas socioambientais, formalização e estruturação de políticas de governança para o ESG, auditoria, ética e transparência na relação com stakeholders. Então, pessoal, aqui é só para vocês entenderem, né, qual a abrangência do ambiental, do social e da governança na jornada ESG. Fabrício, e esse tema é relevante? Não sou eu que estou dizendo. Tem um estudo do ano passado, feito pela Grant Thornton Brasil, sobre os principais achados dentro do tema ESG, junto às empresas de capital aberto no Brasil. Vejam só que interessante. 75% das empresas consideram o ESG como prioridade, mas apenas, por enquanto, isso em 2021, 14% levava em conta esses aspectos na tomada de decisão. 86% das empresas concordaram que sofrerão impacto negativo se não adotarem uma agenda ESG. 100% do setor financeiro já adota como prioridade. 56% das empresas estão sofrendo pressão com relação à pauta. 59% das empresas entrevistadas têm uma área específica para ESG. 49% das empresas indicam que o tema está vinculado ao financeiro, ao CFO. E 50% das empresas já possuem ações relacionadas à cadeia de valor. E aqui a cadeia de valor, pessoal, é para vocês entenderem que esse tema aqui não é das grandes empresas, é dos negócios, pequenos, médio e grande, regionais, nacionais. Haverá uma harmonização da própria cadeia de fornecimento. Se você é pequeno, fornece para um grande, hoje o grande vai começar, né, a induzir para que a sua cadeia de valor, que o seu fornecedor atenda a critérios ESG. E os principais achados desse estudo, pessoal? Benefícios alcançados pelas ações ESG. 17% entendem que é a valorização da marca, 15% melhora a reputação, 13% reduz risco e 10% a atração de talentos. Então, esses são os benefícios que hoje são entendidos por parte do setor das empresas de capital aberto, que foram entrevistadas pela Grant Thornton, onde tem agregação de valor por parte da jornada, que aqui nós estamos chamando, da agenda ESG. Aqui a Palmeirinha, né, a Palmeirinha famosa, né, a Palmeirinha com as suas receitas aí na televisão, ela coloca o seguinte: se sustentabilidade é só custo, não gera receita. Então, por que o mercado financeiro só quer investir em empresa sustentável? Né? Então, veja, se não agrega valor, por que as empresas? Porque hoje os fundos procuram, porque as empresas hoje buscam atrelar, né, o seu dinheiro, o mercado financeiro fala dessa forma hoje, buscando orientar o seu investimento para as companhias que têm uma agenda ESG delineada. E aqui, veja, outros dados que confirmam aqui o estudo da Grant Thornton, só mostrando aqui para vocês, pressão acionista leva a empresa para a agenda ESG, e aqui estão os pontos que a gente já conversou. Por quê? Porque valoriza a marca, melhora a reputação, reduz risco, atrai talentos e conquista novos mercados. Opa, desculpa. Aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte. Ah, Fabrício, mas ESG é só de empresa grande. Não, tá aqui, ó. Mitos e verdades sobre os critérios ESG. Critérios ESG. Primeiro slide que a gente passou. Elencamos alguns, tá? É lógico que, para a gente ver o que é relevante para cada companhia, a gente tem que fazer uma análise de materialidade, o impacto, o porte da empresa, potencial poluidor. Aquilo é uma lista exemplificativa que vai variar a relevância, a importância, a depender do negócio. Mas alguns mitos e verdades sobre o ESG nas empresas. As pequenas empresas não precisam se preocupar com ESG. Mito dos grandes. Favorecem a fidelização dos clientes nas empresas, sem dúvida. Melhora o desempenho financeiro e aumenta a confiança do investidor. Verdade. Só são eficientes no mercado financeiro. Equívoco, mito. São uma moda que já passa. Mito. Adotá-los fica caro. Mito. Fortalecem a imagem da empresa. Verdade.
são uma prática restrita aos mais jovens. Mito. Exigem a mudança de mentalidade e de cultura, sem dúvida alguma. Tá? Então, aqui é um estudo, na verdade, é um artigo que foi veiculado recentemente, trazendo esses mitos e verdades. Eu particularmente gostei que ele sintetiza um pouco o que a gente imagina no âmbito do ESG. E aqui dentro da cadeia de valor, né, voltando, olhando se nós estamos, seja na ponta, como uma grande empresa, ou uma empresa intermediária ou pequena, esse tema perpassará. Veja só que interessante aqui esta matéria. As empresas, principalmente de grande porte, têm importante papel de influência no desenvolvimento da cadeia de valor, que é a cadeia de fornecimento. Correlacionar os princípios ESG à cadeia de valor significa tornar a sustentabilidade o núcleo responsável por direcionar todo o processo produtivo, da concepção ao pós-venda, levando em conta oportunidades e minimização de risco. E aqui, esse é um estudo que foi feito pela Firjan, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, com critérios e métricas para o ESG, e aqui apenas 2 falas para dividir com vocês. O futuro do ESG está na área de compras. Nas empresas que têm uma cadeia de valor enorme, uma decisão levando em consideração a sustentabilidade tem um impacto gigantesco. Se a decisão de compra se basear apenas no fator financeiro e de curto prazo, e se o custo não for traduzido em valor para o negócio, as empresas não vão tomar a melhor decisão e nem promover a mudança necessária. Quem diz isso é a diretora de sustentabilidade da Coca-Cola. A urgência de transformação dos negócios e da sociedade. A sustentabilidade é o novo normal. Não só para o consumidor, mas também para as empresas, diz aqui a diretora de sustentabilidade e direitos humanos na L'Oréal. E aqui, pessoal, se tivesse aqui um exercício para vocês de como é que eu começo esse tema na minha empresa, eu começaria por esse slide aqui, ó. Isso, naturalmente, um trabalho que deveria ser feito pela direção da empresa. Então, não é um tema que é só do financeiro, é só da governança, é só do jurídico, é de todo mundo, inclusive operações, recursos humanos, sustentabilidade. E vejam só que interessante, porque aqui, as perguntas que todo CEO deveria fazer para entrar nessa agenda ESG. Primeiro, quais são as principais questões ESG que afetam o nosso negócio? Lembra as questões? A gente avaliou, elencou algumas no primeiro slide. Quais são as principais questões que afetam o nosso negócio? Se tornarão pontos inegociáveis para o crescimento futuro? 2. Temos dados suficientes para tomar boas decisões a respeito de ESG? Atualizamos a nossa base de dados? 3. Nossa visão sobre as questões presentes e futuras impactam as decisões estratégicas e os processos de inovação da empresa? Estamos implementando com sucesso as medidas necessárias para melhorar o nosso desempenho ESG e evitar obstáculos futuros? 5. Estamos nos antecipando às mudanças para nos relacionarmos melhor com investidores e outros stakeholders? Quais são os custos associados ao plano ESG e como financiar a mudança? E, por fim, quais são os retornos econômico-financeiros esperados das diversas ações ESG desenvolvidas pela empresa? Então, aqui, pessoal, é apenas naturalmente, são alguns questionamentos, é um material que foi elaborado pela EY no Brasil, é um guia para o CEO, um guia ESG para o CEO, foi publicado também no final do ano passado, e eu particularmente gosto desse slide, porque eu acho que ele fala de forma plena tudo que a gente imagina ou que deveria permear uma discussão ESG. E aí, nós temos os cuidados, né? Veja só. Mais um. O que queremos fazer hoje, cérebro? O mesmo de sempre, Pink. Tentar fazer o washing. E aqui, pessoal, é o cuidado que nós precisamos ter para trabalhar de forma séria, consistente, com robustez e com segurança, para não cairmos no oba-oba setorial, né, e deixar de adotar o que tem que fazer, ou pior, né, propagar algo que não faz. Então, dessa maneira, eu trago aqui para vocês como o mercado tem reagido ao ESG washing ou ao greenwashing, ou seja, né, a maquiagem verde. Veja só que interessante.
ESG no DNA, pense bem, porque você vai ter que provar. Aqui é uma matéria que uma gestora a gestora DWS do Deutsche Bank, ela caiu, as ações caíram 12% no primeiro momento em que a SEC, né, nos Estados Unidos, abriu uma investigação para avaliar se a empresa, se a gestora não estaria exagerando nas credenciais ESG dos seus produtos. Veja, 12%. Você imagina você ter 1 bilhão na carteira, 1 bilhão, 12%, 120 milhões com a mera abertura de uma investigação. Na Europa, a indústria de gestão de recursos já teve que remover o rótulo ESG de quase 2 trilhões de dólares entre 18 e 20, na medida em que a regulação vai sendo mais restritiva. 2 trilhões de dólares. Olha um exemplo aqui no Brasil. Nós temos no Brasil uma iniciativa... Opa, peraí. Eu pulei um aqui. Olha aqui. Isso aqui foi de ontem, na verdade, essa semana passada. Polícia alemã faz busca anti-greenwash no Deutsche Bank. Veja só que interessante. Aspectos, repercussões criminais. Segundo a promotoria alemã, surgiram evidência suficiente de que fatores ambientais, sociais e de governança tenham sido relevantes apenas em pequena parte das alocações do capital, mas eles não foram levados em conta de maneira alguma em um grande número de investimento. Ou seja, você tem uma carteira lá de 1 bilhão, você investe 50 milhões numa agenda ESG, com vários critérios e tal, só que você, né, na hora de divulgar, fala a carteira adota critérios ESG, a carteira de 1 bi, quando, na verdade, isso é o que está na matéria, tá? Está atrelando a esse investimento num pequeno montante, por exemplo, 50 milhões, 5%, tá? Exemplificadamente, tá? A ação, uma das primeiras do gênero envolvendo fraude e afirmação exagerada sobre a importância do ESG, é mais um sinal do endurecimento dos reguladores contra o greenwash. Mais uma vez, essa é a principal, ou talvez a preocupação hoje que permeia as grandes empresas no Brasil, que é fazer bem feito e tomar cuidado com o oba-oba. O Brasil, inclusive, nós temos aqui o IDEC, que é o Instituto de Defesa, né, do Consumidor, publicou há uns 3 anos atrás um estudo, Mentira Verde. Parece, mas não é. O falso sustentável. Depois vocês dão uma olhada. Ele traz aqui, parece, mas não é. 7 sinais para identificar um falso sustentável. Então, ele traz, por exemplo, não contém ingredientes animais. E aí alega que o primeiro pecado seria não tem provas. O segundo é a troca oculta, até 50% de economia em água. Terceiro, vagueza e imprecisão, amigo do meio ambiente. Não contém CFC, é irrelevante porque já é proibido. 50% menos plástico, menor de 2 males. Produto com descarte seletivo, lorota, porque não tem descarte seletivo para tanto. Menor consumo de energia, adorando falsos rótulos. Então, quem tiver interesse, esse é um estudo brasileiro feito pelo IDEC e que busca trazer aqui com detalhes o que eles entendem, esses 7 pecados, como eles são analisados num rol de produtos que são avaliados pelo IDEC. Tá? E caminhando aqui para a nossa conclusão, nós temos o seguinte, tendências do ESG para este ano, para 22. Esse é um estudo publicado pelo Carlo Pereira. O Carlo é o diretor executivo do Pacto Global da ONU no Brasil, talvez hoje uma das maiores autoridades no tema. É um querido amigo e ele traz aqui alguns pontos no artigo dele para dividir com vocês. Primeiro, quais são as tendências? Peneira anti-greenwashing, com transparência e dados comparáveis. É exatamente o que a gente conversou agora. As empresas terão que mostrar metas baseadas em ciência e lastreado por planejamento estruturado. O net zero sobre escrutínio. O que é o net zero, pessoal? É zerar suas emissões de carbono. Então, hoje a gente escuta muito empresa net zero, que vai mitigar suas emissões, vai zerar as suas emissões,
E o que o artigo aqui traz é isso: as empresas serão cobradas para demonstrar se de fato está atendendo a sua meta de descarbonização. ESG chega às pequenas e médias. Essa eu faço questão de ler aqui. A agenda ESG chegou pelo topo da cadeia alimentar corporativa, com as grandes empresas. Mas, seja pela pressão das corporações sobre os seus fornecedores ou pelo buzz do mercado, isso já começa a mudar. Por isso que estamos aqui, inclusive, hoje discutindo, olhando não só as grandes, mas as pequenas e médias empresas. O S no centro. A inclusão social, combate às desigualdades e o racismo estão na pauta de 2022. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a Oxfam Internacional publicou um estudo no mês passado falando da desigualdade, especialmente a disparidade que nós temos no mundo, né? Olha o Brasil, mas também fala do mundo. E essa desigualdade, essa disparidade, faz com que 4 pessoas morram por segundo. Na verdade, é o seguinte: uma pessoa morre a cada 4 segundos em razão dessa disparidade, da desigualdade. Uma pessoa a cada 4 segundos. Isso no mundo, tá? Então, o social, e ainda mais num país, né, que nós temos muito por fazer nessa agenda ainda, é um tema importante dentro desse contexto. Tá aqui, ó. Já não basta gerar emprego e renda. É preciso inserir-se de fato no contexto social brasileiro. É necessária intenção. Nós temos um grande desafio no Brasil, na minha opinião, nessa agenda do S, do social. Eu acho que, inclusive, quando a gente viu lá os itens do S, e acho que quando a gente olha para dentro, a gente sabe o tamanho do desafio que nós temos, né, para implementar, de fato, na agenda brasileira. E, por fim, diversidade na frente. Já a agenda de diversidade, ela segue evoluindo mais rápido, porque é algo que está no alcance das empresas e, de certa forma, beneficia o negócio e aumenta o pool de talentos. Mas a agenda racial continua sendo mais desafiadora que a de gênero, LGBTI. Tá? E o perigo da fadiga. Isso é importante. Ouvimos muitas vezes empresas dizendo que são ESG como se fosse um estado de espírito. ESG é prática, é ação, é integração, é governança. São poucas as empresas que contam com um posicionamento estratégico no tema, que integram riscos ESG, a matriz de riscos corporativos, e conhecem verdadeiramente o impacto e as externalidades. Então, aqui, pessoal, o ESG é fazer valer. Tá? Então, vocês viram que são várias ações, são várias matérias que permeiam a jornada ESG. Naturalmente, tudo vai depender da materialidade, né, de onde a empresa atua, qual o ramo de negócio, qual o impacto dela, o que é relevante. Tem empresa que biodiversidade não é relevante, mas resíduos é, que água é relevante. Tem essa agenda toda do social, que precisa de um olhar cuidadoso. E eu, como coordenador do curso de MBA, talvez o principal do país, aí, com quase 9 turmas formadas, tenho aprendido bastante. Tenho aprendido muito com casos práticos que são narrados, de experiências de empresas que vêm implementando esse tema. E assim, é um chacoalhão. Então, muita coisa foi feita, mas tem muito por fazer. E eu particularmente acredito que no ambiental já tenhamos avançado de forma bem bacana, desde a ISO 14000, então nos últimos 10 anos. Para mim, o social é uma grande barreira em território nacional, especialmente pelo desafio, pela disparidade, pela desigualdade que nós temos no Brasil. E a governança é algo que está mais associado à gestão das empresas, a como trabalhar esse tema, né, do ESG nas companhias. Então, de uma forma a ter um profissional que responda por esse tema, que olhe, né, os aspectos ambientais, sociais de governança, a alta direção, trazer isso como uma prioridade, observar que isso vai impactar os negócios invariavelmente, não é uma moda, é uma questão agora, o dinheiro está, né, o dinheiro percorre esse tema, percorre essa agenda,
né? Então eles convergem, é uma amálgama hoje, né? Os recursos financeiros, a jornada ESG. Então nós não conseguimos falar de forma, né, apartada investimento, financiamento, captação de recurso da jornada ESG ou da agenda ESG. E acredito que aqui, dentro desta casa, eu cumprimento mais uma vez, em termos conclusivos, a direção pela iniciativa, por trazer um tema tão relevante, por promover esse debate na região de Caxias. E, mais uma vez, né, renovo os agradecimentos, lamento por não estar aí, gostaria muito de estar junto a vocês, aproveitando desse momento bacana, desse almoço, dessa confraternização, para a gente poder discutir ainda mais sobre o ESG. Então, eu fico por aqui renovando os agradecimentos e fico à disposição para eventuais comentários. Obrigado. Fabrício, muito obrigada pela palestra. Agora eu convido o presidente para a condução, então, na nossa mediação de perguntas. Presidente, com o senhor, então. Muito obrigado, Fabrício, pelo teu esforço aí de estar conosco. Sabemos aí da tua agenda que estava bastante concorrida aí nessa semana. Te agradecemos muito aí pela escolha de estar aqui conosco na SIC Caxias no dia de hoje. Eu começaria, então, pela inscrição do secretário João Osório, que gostaria de fazer algumas considerações sobre a nossa Semana do Meio Ambiente aqui na cidade e as ações que estão sendo realizadas. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui, porque eu fui o primeiro secretário do Meio Ambiente do município. E naquela época se falava que o meio ambiente era um modismo e que não iria dar certo. E alguns colegas me diziam naquela época, há 24 anos atrás, que eu iria acabar me queimando nessa área, que não ia dar em nada. E a gente começou a secretaria, eu e mais 3 pessoas. E veículo nós não tínhamos e teto nós não tínhamos. O escritório inicialmente era minha pasta. Até que então o então vereador Alfredo Tato me arrumou um cantinho lá na extinta Comai. Era um cantinho, entrava água ali e tudo. Mas, com o tempo, a secretaria foi crescendo. Hoje é uma secretaria de ponta do município e a segunda mais importante do Estado. Então, eu fico muito contente por ter tido a coragem de começar. E hoje a gente vê a pauta ambiental muito respeitada, inclusive nessa casa, que representa muito em termos de desenvolvimento, em termos de emprego, e o empresariado levando a sério a questão ambiental. Então, meus cumprimentos ao momento que vivemos na área ambiental e que continuemos assim. A nossa secretaria hoje é uma secretaria bem aberta. Eu estou aqui com o meu diretor técnico, o engenheiro Henrique, a minha diretora-geral também, a advogada Luzia. Isso quer dizer, a gente se expõe, a gente está disposto a ajudar, a viabilizar os negócios, sempre respeitando a questão ambiental. Sobre a Semana do Meio Ambiente foi um sucesso, foi uma retomada, e tanto é que aqui estamos falando sobre o meio ambiente, o jornal, a rádio, a televisão falou bastante sobre o meio ambiente, e é a única maneira que nós temos de vencer a pauta ambiental
é falando sobre ela e dando a importância que tem que ser dado a ela. Meus parabéns à SIC por ter colocado na Semana do Meio Ambiente também, nos dado essa oportunidade, e peço aos colegas que nos ajudem a fazer um meio ambiente melhor para todos. Obrigado. Obrigado pelas manifestações, secretário. Convido para que o senhor permaneça aqui conosco, caso tenhamos mais algum questionamento. E aproveito para pensar a sua fala aí, uma expressão que faz todo sentido para essa casa. Como disse na minha manifestação inicial, a SIC sempre esteve na vanguarda na defesa do meio ambiente. E harmonizar negócios e ambiente é um dos nossos objetivos. Para isso, nós precisamos de celeridade, nós precisamos de respostas, nós precisamos que as coisas andem, para que os negócios também andem e que nós possamos gerar, além de desenvolvimento econômico, também a preservação do meio ambiente. Fabrício, o nosso sempre diretor, Mário Sebem, faz um questionamento aqui a respeito de que, na sua apresentação, o espaço dedicado ao S, ao social do ESG, não houve ausência na citação de ações sociais no entorno da empresa, como voluntariado social, patrocínios, ONGs, fundações sociais, empresariais e etc. Ações como estas, mais determinantes da participação social da empresa, em seu contexto, merecem classificação fora do ESG? Não, de jeito algum. Na verdade, veja, quando você pega no S, que está aqui, relacionamento ético, busquei aqui, relacionamento ético, transparente, com stakeholders, é exatamente isso. Mas precisa ficar claro que a agenda ESG não é a benevolência, não é ação de caráter social, só genericamente falando. Nós estamos falando que são várias pontuações incisivas do que tem o S, né? Ações regionais são importantes, ações de caráter social são importantes, sem dúvida alguma. Inúmeras empresas já trabalham, né, nessa agenda da responsabilidade social já há muito tempo, e ela está compreendida aqui. Mas o que eu queria deixar claro é que não se limita a isso. Ela é também uma das agendas, mas não é o S do social, não se restringe a ações de responsabilidade socioambiental ou social, que historicamente é exercido ou realizado por várias empresas. É isso que eu quis chamar a atenção da abrangência. Então, o que foi ponderado está incluso, mas não é, naturalmente, não exaure o tema social dentro do S da jornada ESG. Muito bem. Nossa diretora de ESG aqui da SIC Caxias, Fabiane Maffessoni, questiona: qual seria hoje a sua opinião? Qual seria hoje, na sua opinião, melhor, um diferencial competitivo no E do ESG para pequenas e médias empresas? Se possível, nos exemplifique ou nos informe referências. Bom, vamos lá. Bom, no E, na minha opinião, gerenciamento de resíduos. Então, reduzir a geração, fazer o gerenciamento ambientalmente adequado, porventura não descartar para a coleta municipal, porque na qualidade de gerador, quem cuida do lixo é quem gera, então é a empresa. Na questão de água, né, utilização eficiente, redução do consumo de recursos hídricos. Da mesma forma, energia. Se tiver fonte renovável, se não tiver, reduzir consumo, eficiência. Então, pelo menos nesses três aqui, começaria sem dúvida alguma. Além disso, a neutralização das emissões de carbono,
que aí também não é um grande desafio, acho que é factível. Então, só no E aqui, 4 ou 5 ações que poderiam ser adotadas de curto prazo e com, na minha opinião, não significaria um custo exorbitante aqui. É lógico que pode ter um ou outro investimento, mas se a gente pensar aqui nesses 4, 5 itens, eu acho que é algo factível de ser feito para as pequenas e médias empresas. Emissões, mudança climática, recursos hídricos, eficiência energética e resíduos. Para começar. Ok. Temos também aqui a nossa diretora aqui da SIC, a Eliana Zanol de Oliveira, sobre mudanças climáticas. Como você vê a aplicação do novo decreto 11.075, agora de maio, próximo passado, para planos setoriais de mitigação de mudanças climáticas e o estabelecimento de metas para a redução de emissões? Bom, vamos lá. Esse decreto ele foi publicado no mês passado. De certa forma, ele busca dar diretrizes para o mercado de carbono no Brasil. E tem como atribuição do setor privado e empresarial, e aí acho que foi o que foi chamado a atenção, o setor tem 180 dias para apresentar uma proposição de neutralização das suas emissões. Alguns setores econômicos que são priorizados, né, como papel e celulose, indústria química, entre outros, tem uma lista dos setores que são energia, entre outros, que tem 180 dias para fazer uma proposição para contribuir com a discussão por parte do governo para a publicação do plano. Porque o plano, como foi muito bem colocado, o plano setorial, é provável que ele disponha de metas de redução, metas de neutralização, metas de mitigação. Então, na minha opinião, o decreto muito bem-vindo, em que pese não mudar significativamente o cenário, mas traz um indicativo, um regulamento para o território nacional, mostrando que o Brasil começa a regular o tema, lembrando que a nossa política de mudança climática tem mais de 10 anos, então acho que é uma sinalização importante. O mercado ele está aquecido, mas nós vamos sempre olhar no mercado internacional, né? A gente sempre vai olhar para além do Brasil, especialmente para fins de comercialização dos créditos de carbono. E olhando num ambiente micro, mais localizado, na minha opinião, são as ações de neutralização, como eu comentei, inclusive, no E. Então, acho que assim, o decreto é bem-vindo, precisa de mais regulamentações para o mercado em si. O setor privado tem 180 dias para apresentar propostas para neutralização das suas emissões e, por consequência, o governo vai regulamentar isso por meio dos planos setoriais, como foi muito bem observado. Então, é um caminho sem volta também a agenda de carbono, mas certamente teremos mais regulamentos para dar um arcabouço jurídico mais completo para fomentar esse mercado. Fabrício, como você pode estar vendo aí nas perguntas, o tema ambiental ele está na nossa pauta aqui. Nós temos mais alguns questionamentos aqui entre os diversos que foram feitos e comprova aí o engajamento de todos nós na busca de soluções. O Fabiano Vergani, da Xplay TV, que é nosso associado, ele se descreve aqui como um sujeito simplista, né, Fabiano? E ele faz algumas ponderações e uma pergunta. Podemos dizer que o ESG é algo parecido com a ISO 9000 do passado? Podemos dizer que os consumidores, clientes, irão solicitar em breve se a compra possui um selo ESG? Podemos dizer que o ESG encorpa, em especial, o produto, eu acredito que é. Fabiano, desculpa, eu não estou entendendo aqui, mas acho que é por aí. E, ao fim, ele questiona: temos negócios por trás disso tudo? O que você pensa disso? Vamos lá.
Começando da primeira, né? Será que a gente está falando de uma ISO 9000 lá da década de 90? Veja, hoje é condição sine qua non, né, para operar. ISO 9000, ISO 14000, então virou ambiente comum. Pode ser, mas eu acho que ele é mais completo, tá? Mas sim, pode ser equiparado, talvez aqui pensando alto, né, num movimento de regulação e melhoria dos procedimentos, processos, controles, buscando eficiência e aqui com um viés naturalmente ambiental, social e de governança. Sim, os consumidores devem estar atentos, na minha opinião, também num determinado momento. Não sei se de forma imediata hoje ele consegue mensurar isso, mas eu acho que é um caminho. Não sei se o selo fala por si. Tenho dúvida de selo, tá? Minha opinião. Eu acho que a informação, a comunicação,